Amém. Queridos, nós vamos retomar, assim, a nossa série Vivendo com Milagres, que evidentemente a gente deu esse nome, mas no fundo é sobre oração. Então nós já pregamos 3 domingos seguidos, aí teve a Páscoa, a ressurreição, a gente interrompeu. E hoje também nós vamos interromper, e aí nos próximos 2 domingos, aí sim nós vamos retomar para finalizar essa série. Mas hoje, particularmente, estou muito feliz, muito agradecido a Deus mesmo, porque eu confesso que era um sonho meu que em algum momento Deus permitisse que alguém do nosso meio viesse trazer a palavra. Porque vocês estão conosco há bastante tempo, devem ter percebido que ou normalmente sou eu que prego, ou algum pastor do nosso ministério, de outra igreja, e quase sempre tem sido assim. Quase sempre não, tem sido assim ao longo de diversos anos. E eu já vim orando para que Deus pudesse identificar alguém, ou mais de alguém, do nosso meio que também pudesse trazer a palavra. E claro que Ele sabe o que está fazendo, por isso eu tenho tranquilidade, alegria no meu coração de pedir uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que está trazendo a Cris Poli hoje aqui para ministrar para nós. Ela, para quem não conhece, ela e a família estão conosco. Eu fui no aniversário de 5 anos do Pedro. Então, vocês estão há 11 conosco, é isso? 11, 12? Quanto tempo? Mais? Poxa, então no de 4 anos você não me convidou para ir? Só me aceitaram a partir dos 5 anos do Pedro? Mas tá bom, tá valendo. Deus abençoe. Amém, pastor. Bom dia, irmãos. Bom, quem é filho aqui? Amém. Então, você vai poder me entender aquilo que eu vou falar para vocês, tá? Porque quando a gente conhece... Ai, vou chorar. Estou chorando desde hoje de manhã. Tá bom. Quando a gente conhece Jesus, a gente entrega a vida para Jesus, a gente fala, Senhor, é a tua vontade, não é a minha vontade, né? Quem já falou isso para Deus? Tá bom. Então, eu já falei, assim como vocês falaram. E eu creio, porque o pastor falou, faz 3 semanas que ele falou para mim, que ele sentiu de Deus que era para trazer uma palavra. E faz 3 semanas, né, que eu estou clamando muito mais a Deus, né, para que Ele possa me falar. Porém, foi muito interessante, porque no dia que o pastor me falou, eu saí daqui da igreja e o Senhor me falou, você vai falar sobre isso. Falei, amém. Aí eu fui lá, orei, busquei, o Senhor falou, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso. E Deus é sempre um Deus que fala conosco e fala nos momentos mais incríveis com a gente, né? E eu tinha eu preparei uma apresentação também, o Estevão me ajudou, né? Eu preparei tudo, busquei, está tudo aqui, tá? Está tudo aqui, né? Aí hoje eu sentei ali, comecei a louvar, comecei a chorar. E o Senhor falou, você vai falar da palavra, mas você vai falar de mim. E eu quero falar para vocês dele, do amor dele, tá? Quando eu me converti porque eu ouvi uma palavra de Deus sobre o amor, 1 Coríntios 13, que eu nunca tinha ouvido falar do amor desse jeito. E foi uma coisa que tocou meu coração, e quando eu estava numa reunião que eu ouvi falar sobre isso e fizeram um apelo, eu levantei, eu falei, eu quero. Sem saber, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas essa palavra de amor veio no meu coração. Aí a gente foi muito tempo, foi aprendendo a palavra, tudo, Deus foi agindo, meus filhos foram entrando e tudo. A gente frequentava uma igreja que tem uns problemas, a gente saiu da igreja e nós começamos a procurar um lugar para onde a gente congregar. E o Estevão, que ele já estava vindo com a Mila e o Pedro aqui, eles convidaram a gente para vir aqui. E quando eu entrei aqui, Deus falou, é aqui que você vai falar, vai ficar. Porque aqui eu encontrei esse amor de Deus. Então, hoje eu venho falar desse amor. Tá? E esse amor é um amor que me constrange. Porque eu vejo que apesar da gente, apesar de todo o nosso passado, apesar de todas as coisas,
que a gente viveu e que o inimigo quis fazer na minha vida, na nossa vida, porque eu acho que todo mundo aqui está na mesma, né? Ele nos ama e Ele tem paciência com a gente. Muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, se eu fosse o Senhor, eu teria desistido de mim. Mas Ele vai, continua em frente. E vocês, acho que todos que estão aqui, conhecem a minha história, né? O Senhor me levou para esse programa de televisão, Super Nani, de uma maneira incrível, né? Que ninguém pode não reconhecer a mão de Deus, né? E Ele me usou, tá? Ele me usou, eu fui quebrantada de muitas coisas, mas Ele me usou para a honra e glória dEle. E eu estava super bem, trabalhando ótimo, né? Quer dizer, sucesso, né? Depois vocês vão entender quando eu trouxer a palavra aí. Aí, de repente, gente, veio essa pandemia que não veio só para mim, veio para todos vocês. E, de repente, da noite para o dia, minha vida parou. Tudo parou. E eu fiquei assim, perplexa. Sabe quando você fica perplexa, sem ação? E eu passei um tempo, né, assim, meio perdida. E depois Deus começou a trabalhar em mim. E a primeira coisa que eu vi Ele trabalhando em mim, quero deixar bem claro que é porque tem certas coisas que começam a faltar para você e você reconhece que você precisa se aproximar de Deus. Então, eu comecei a ter sintomas físicos, eu comecei a ter falta de ar. Me faltava o ar. Eu tinha crise de bronquite. Nunca na minha vida tive crise de bronquite. Algumas coisas aconteceram em casa e tudo, mas eu sentia falta de ar. Aí eu fui buscando de Deus e eu entendi muito forte que eu tinha que abrir mão de mim, de muitas coisas e buscar Ele, tá? E me agarrar nele. Aí isso aconteceu o ano passado. O ano passado a gente teve toda uma tribulação em casa e eu falei: Senhor, é o Senhor só que pode me curar essa falta de ar. E eu fui buscando. Eu comecei a me aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, o que Ele faz? Ele vem para a gente profundamente. Não é que Ele tenha nos abandonado, mas Ele vem profundamente. E Ele começou a agir em mim. Começou a agir em minha intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Tá? Então, eu vejo que hoje Ele quer que eu fale exatamente disso para vocês. Do amor de Deus. Não é que eu sou legal. Imagina, eu sou igual que vocês, pecadora. 1000 falhas, 1000 problemas, né? Mas a intimidade com Deus é aquilo que nos dá força. E Ele me falou hoje, ouvindo o louvor, que Ele queria que eu falasse isso. Por quê? Porque se você está com falta de ar, se está faltando alguma coisa na tua vida, se você vê que alguma oração não está sendo respondida, vai para Deus. Procura intimidade com Ele, tá? Que Ele é Pai amoroso. Ele é aquele que dá tudo para você, como um pai. A maioria aqui são pais. Você sabe o que a gente quer para nossos filhos. Você sabe. Né? Ele é muito melhor, porque Ele é Pai eterno. Ele quer tudo para nós. Mas também Ele quer, e eu acho que isso é o principal, que a gente vai buscar aquilo que Ele já nos deu. Ele já nos deu. Porque o Pai já nos deu. E disso que se trata, aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Ele já nos deu. Só que a gente precisa ir buscar. Ele fala: vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Então, Ele já deu. Ele quer que a gente vá. Tá? Em Apocalipse ele fala: eu vou bater na tua porta. Se você quer, me convida. Então, Ele está batendo na nossa porta. Ele já faz, Ele já tem feito. E a gente já faz por cada um que está aqui. A gente faz parte de uma igreja que tem assim como base o amor. E não é só uma coisa que eu falo. Foi falado no momento em que fizeram a consagração, a última consagração de obreiros, na qual eu participei pela graça do Senhor mesmo. Entendeu? Então, é amor. Então,
Ele está batendo a porta, mas a gente precisa abrir. Se a gente abre, a gente vai buscar essa intimidade. Ele vem e ceia, faz uma refeição com a gente. Ele é Pai. Ele tem tudo na mesa posta para nós. Então, disso é o que eu vou falar hoje. E eu vou falar isso através da parábola que todo mundo conhece, a palavra da videira. Tá? Porque, deixa eu ver, que eu não sou muito boa com essas. Tudo bem. Isso é obra do Esteban, tá? Não é isso aí. Então, deixa eu ver, vai primeiro, hein? Isso. A parábola da videira tem João 15, do número 1 ao número 11. Ela é mais extensa, mas eu vou falar sobre isso só. Deus tinha um sonho. Ele sempre teve um sonho, que é ter uma vinha, ter uma videira. Esse era o sonho de Deus, desde o começo de todas as coisas, tá? Ele criou esse povo, ele formou esse povo, que era o povo de Israel, para ser a videira dele, aqui na terra, para ser a vinha dele, aqui na terra. E o que ele esperava? Isaías 5:2 fala, esperava que desse uvas boas, essa videira, mas ele deu uvas bravas. O que são uvas boas e uvas bravas? Uvas boas são as uvas que são boas para comer, que são doces, grandes, gostosas, com muita polpa, né? Que a gente come e se delicia. Mas o Israel foi desobediente, ele foi rebelde. Eu não vou entrar na história de Israel, mas ele não produziu uvas boas, ele produziu uvas bravas, tá? O que é para nós? Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós hoje fazemos parte, somos essa vinha, somos essa videira. O que são uvas boas para nós? São uvas que representem, que manifestem o caráter de Cristo, tá? Manifesta o caráter de Cristo, que ora, que ama, que se levanta pelo próximo, buscando a Deus. Essas são as uvas boas. Mas Israel não produziu essas uvas boas. Ele produziu uvas bravas, uvas amargas, uvas que não são gostosas para comer. Só que ele não desistiu do seu sonho. Então, o que ele fez? João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, ele amou. Ele amou. E quando a gente ama, a gente dá. Quando a gente ama, a gente tanto, amou o mundo de tal maneira, quer dizer, ele não amou, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. Esse amor transbordava nele, então ele deu. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele deu seu filho, para que seu filho fosse uma videira aqui na terra, o lugar onde nós estamos. Para que através dos seus ramos, que somos nós, a videira é Jesus, os ramos somos nós. Para que através dos seus ramos dê muitos frutos, para a honra e glória de Deus. E que frutos são esses que Deus quer? Ele quer frutos que venham a crer em Jesus como seu Deus e Salvador. Ele quer que através de nós, as pessoas creiam nesse Jesus, nessa videira que ele mandou como Deus e Salvador, e que eles vivam aqui experimentando o amor de Deus e manifestando o caráter de Cristo. Esse era o sonho de Deus. Uma videira com ramos, e que através desses ramos as pessoas pudessem vir para a videira. Para quê? Para viver o amor de Deus. Como é bom a gente estar ligado na videira. E para a gente manifestar o caráter de Deus. Esse era o sonho de Deus. Esse continua sendo o sonho de Deus. Continua sendo para mim, para você, tá? Então, esse continua sendo o sonho de Deus. Vamos lá. Próximo. Em João 15:1, que começa essa parábola, ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele continua falando, deixa eu ver, tá o próximo aí? Sim.
Eu sou a videira e vocês são os ramos. É mesmo Jesus que está falando. Quando que ele falou isso aí? Ele falou num contexto na sua vida que ele estava para ser crucificado. Então, é o último momento que eles têm com seus discípulos, e ele fala que ele vai embora. Os discípulos não chegam a entender o que ele está falando, mas ele fala, eu vou embora e vocês vão me ver depois de um tempo. Aí ele logo em seguida fala, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são meus ramos. Por que ele usa a videira? Porque a agricultura é uma coisa muito comum nessa época, e ele usa coisas concretas para explicar para os discípulos as coisas invisíveis, coisas espirituais, né? Então, o viticultor, ou o pai, que é o agricultor, ele cuida da videira que ele plantou, da vinha. Assim. O pai é o dono da vinha, e ele colocou essa videira para que produza frutos. Quando a gente planta uma planta, se vocês gostam de plantas, quando a gente planta uma planta, a gente quer que a planta dê frutos, né? Flores e depois frutos, né? Então, ele cuida dessa videira, mas ele quer que produza frutos em quantidade, não somente em quantidade, como em qualidade também. Não é só ter muitos frutos, mas não tenham qualidade, não sejam gostosos, não sejam bonitos, né? E a videira está ligada aos ramos, está diretamente ligada aos ramos, que somos nós, tá? Então, ele nos chamou, e quando ele nos chamou, a gente foi. E quando ele nos chamou, ele nos aceitou na videira, nos enxertou na videira. Qual é o propósito? Que a gente possa se alimentar da videira, para a gente poder dar frutos. Então, vamos lá para o próximo. Eu vos chamei para irem. Para que ele nos chamou? Olha, primeiro ele nos chama. Ele nos alimenta, ele nos dá a sua palavra, ele nos cuida, ele nos transforma. E o que ele quer? Que a gente vá e produza frutos. E produza frutos duradouros. É para produzir. A gente precisa produzir. Nós precisamos produzir frutos. Frutos que durem, frutos que permaneçam. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que dar um testemunho da nossa vida e pregar a palavra quando for necessário, mas o testemunho da nossa vida para que as pessoas olhem para nós e queiram isso que você tem. Essa luz que você tem, esse amor que você tem, esse amor que você transborda. Aquilo que você faz na tua vida. Essa igreja a qual você pertence. Tá? Que as pessoas possam vir e que você possa falar, olha, vem comigo, você vai conhecer o amor de Deus. Isso é dar frutos. E às vezes a gente pensa que dar frutos é fazer coisas para Deus. Olha que coisa da gente. Porque o ser humano tem essa maneira de ser, ele quer fazer coisas. Para quê? Para agradar e para receber o elogio, o apoio, enfim. Mas Deus quer, eu quero que vocês deem frutos, deem testemunhos de mim na vida de vocês, tá? Qual é a importância de produzir frutos? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para cumprir o sonho de Deus. Lembra no começo? Deus tinha um sonho. Ele continua tendo esse sonho, tá? Para trazer-nos glória para Ele. Através de quê? Através da frutífera, tua e minha. Através daquilo que a gente manifesta, né? Da bondade de Deus e do amor de Deus na nossa vida. Então, em João 15, Jesus fala de 3 tipos de ramos, que somos nós, tá? Ele é a videira e nós somos os ramos, isso ele falou. Mas ele fala de 3 tipos. Então, nós vamos ver isso aí, tá? Quais são os tipos e o que Deus está querendo falar para a gente. Primeiro, ele fala o fruto, o ramo que não dá fruto, tá? Então, a vida desse... Está aí? Não, espera aí.
O que ele faz com um ramo que não dá fruto? Esse não dá fruto, nenhum fruto, eu pesquisei bastante, tem bastantes opiniões assim, diversas, né? Tem alguns que dizem que não dá fruto nenhum, e que a pessoa está afastada de Deus. Tem alguns que dizem que dá pouco fruto, quer dizer, que uma pessoa que é morna, que não frequenta muito a igreja, que não ora muito, né? Que é morna, né? Mas é considerado assim como que não dá fruto em abundância. O que ele faz? Lembra, você, eu, nós somos filhos. Então, a gente não rejeita um filho, ele não rejeita o seu filho, mas ele toma uma atitude. Por quê? Porque ele quer que você e eu produzamos frutos. Então, pensa você, papai, mamãe, nós temos filhos. O que a gente faz quando nossos filhos não obedecem, são rebeldes? A gente deixa essas crianças assim, deixa ele rebelde, deixa ele sem obedecer. Ou a gente intervém, toma uma atitude. A gente toma uma atitude. Nem sempre a atitude que a gente toma está certa, mas a gente toma uma atitude, tá? Em Deus a gente aprende a tomar a atitude certa com nossos filhos. Mas o que a gente faz? A gente intervém. Deus faz também isso. Então, peraí. Então, tem muito... Vai para o próximo. Aí, isso aí é o que eu queria. Quando o ramo não dá muito fruto, ou nenhum fruto, ou muito pouco fruto, o que ele faz? Ele disciplina. Para quê? Para que ele dê fruto. Porque esse disciplinar, papai e mamãe, vocês vão me entender muito melhor, é um ato de amor, né? Por que a gente disciplina nossos filhos quando eles são rebeldes ou quando eles não obedecem? Porque a gente ama nossos filhos e a gente quer o melhor para eles. Então, Deus faz a mesma coisa com a gente, porque Ele é Pai. Então, quando a gente dá pouco fruto, ou nenhum fruto, ou está meio morno, está meio afastado, Ele disciplina. Mas Ele disciplina porque nos ama. É legal a disciplina? Não, não é legal. Dói? Dói. É necessário? É. Você que é pai, você que é mãe, vai me entender muito melhor. Porque quando a gente disciplina nossos filhos, a gente sabe que dói. Quando a gente tira uma coisa que eles gostam, a gente sabe que dói. Mas é necessário, porque isso traz nossos filhos de volta para os propósitos que nós temos para a vida dele. Deus é a mesma coisa com a gente. Tá? Então, vamos continuar. Lembre, é um ato de amor. Tá? Quando você dá fruto, legal, você está dando fruto. Mas o que Ele quer? Ele quer que você dê mais fruto. Porque você está indo bem, você está buscando, você está lendo a palavra, você está indo na igreja, você está dando testemunho, mas Ele quer mais, porque Ele quer muitos filhos para ir para a videira junto com Ele. Ele quer muitos frutos, Ele quer que as pessoas venham a Ele. Tem muita gente que não conhece a Deus ali. Muita gente. E muita gente que vocês devem concordar comigo, quando a gente se encontra com Ele, você fala, essa pessoa está precisando de Deus. É ou não é? Então, como que Deus vai até Ele? Através da gente. Então, se você está dando fruto, glória a Deus. Então, se a vida desse cristão, a sua vida, a minha vida está dando frutos, Ele intervém para podar. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem um pouco de assim, floricultura, agricultura, essas coisas. Mas eu conheço muito pouco, não é meu jeito, assim, cuidar de plantas. Mas quando a gente tem... Não é, o Rodrigo sabe. O Rodrigo tem jeito. O que ele faz? Você podia vir e contar o que se faz com as tuas plantas para que dêem essas flores maravilhosas. Ele poda. Por que ele poda? Porque tem coisas que atrapalham o crescimento e o fruto dessa planta. A planta, naturalmente, e o ser humano, naturalmente, a planta, naturalmente, dá mais folhas que frutos. Dá mais folhas que flores. Por quê? Porque a folha aparece mais. Não é legal? Uma árvore cheia de folhas, assim, tudo verdinha, né? Quando está a primavera, que começa a brotar tudo. É lindíssimo, né? Agora, nós também damos mais folhas que frutos. Então, o que a gente faz com isso? O que eu estou querendo dizer? A gente faz para Jesus.
A gente vem para aqui na igreja, a gente trabalha. É ruim, isso aí está errado. Não estou falando nada disso, gente. Quero que vocês me entendam, tá? Vocês da folha, você aparece. E isso, voltando àquilo que eu falei no começo, é o que estava acontecendo, eu estava dando fruto, sim. Mas na época das palestras e de viajar pelo país todo fazendo palestras, eu estava dando muita folha. Muita folha. Isso quer dizer que não tinha intimidade com Deus? Tinha, mas menos do que eu tenho agora. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, estava ocupada fazendo. Estava ocupada fazendo, viajando, indo, voltando, preparando que isso, que o outro, de lá para lá. É muita folha. Então, Deus precisava podar. Porque essas folhas estavam impedindo que a luz de Deus entrasse em mim para dar fruto. Isso que ele faz com as plantas, com cada um de vocês. Isso que o agricultor faz com as plantas. Ele tira os brotinhos que são desnecessários. Ele tira as folhas que estão impedindo que a luz de Deus entre para dar frutos. Ele tira todo aquele excesso que é só de vista, tá? Mas ele quer o fruto. E o que ele faz em você e em mim quando ele poda, tá? Dói a poda? Dói sim, claro. Porque corta. Mas ele tira, sabe o que ele tira? O meu eu. O meu eu. O meu fazer a minha vontade. O meu fazer o meu querer. O meu aparecer. A minha vaidade. Porque isso faz parte do ser humano. Não é porque você seja ruim, não é porque eu seja ruim. O ser humano é assim. Porque a gente vem de toda uma queda que todo mundo aqui já conhece. Então, ele tira tudo isso para quê? Para que o sol, para que a intimidade com Deus possa vir produzir o fruto que ele quer, tá? Então, deixa eu ver. Ele corta, ele tira as partes da nossa vida que roubam nossa vitalidade. Vitalidade do quê? Do crescimento do espírito. A gente é corpo, alma e espírito. Então, se a gente deixa a alma da gente fazer as vontades dele, essa alma vai abafando o espírito. Ele apaga? Não, mas ele abafa. Porque a gente se ocupa muito nas coisas que aparecem. Então, lembrem-se que ele quer tanto quantidade como qualidade. Tá? Então, você pode ser um evangelista, você pode sair falando por ali. Mas qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Qual é a intenção do teu coração? É dar frutos para Deus ou é aparecer? Gente, eu estou falando de mim, não estou julgando ninguém, não estou falando que está errado. Estou falando aquilo que está no teu coração. O que está no teu coração? É dar frutos para Deus? É para a honra e glória dele? Ou é somente aparecer? Eu faço, eu vou, eu falo, eu produzo. Fazer. Por que Deus poda? Porque a gente está fazendo a coisa certa. Não é porque a gente está fazendo a coisa errada. A gente está dando fruto, mas ele quer mais fruto. Ele quer frutos para a honra e glória do Senhor, tá? Então, na poda, o que precisa ser retirado? A minha vontade, a minha forma de agir, a minha glória, a minha vaidade, tá? Os cristãos mais frutíferos são quem mais tem sido podados pela tesoura de Deus. Você sabia disso? Aqueles que dão mais frutos são aqueles que passaram por mais poda. Tá? Sem a poda, a planta enfraquece. O que enfraquece para nós? Ela se acomoda. Você fica fraco no Senhor. Se acomoda, tá? E a colheita, o que acontece com a colheita? A colheita diminui. Então, aquilo que você podia produzir muito, você produz menos. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí. Então, olha o que Tiago fala, em Tiago 1, 2, 3. Todo mundo conhece isso, mas vamos ler de novo. Considerai motivo de grande alegria, não pouca alegria, grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Ele está falando quando vocês passarem
Por isso, não. Qualquer tipo de provação que você está passando, tem que ser motivo de grande alegria. Pois sabem que quando sua fé é provada, a poda, quando você passa pela poda, por essas tribulações, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, a gente persevera e a gente dá fruto. Quando a gente passa pela tribulação, entendendo que é poda, e entendendo que você não está fazendo errado, você está fazendo certo. O que Deus quer tratar é a intenção do teu coração, para que essa poda dê fruto para a honra, parece que dê fruto para a honra e glória de Deus, tá? O propósito de Deus em podá-lo é formar em você e em mim a imagem de Cristo. Esse é o propósito da poda. Para que a gente possa manifestar mais o caráter de Cristo e a gente possa, através do testemunho do caráter de Cristo, que a pessoa olhe para Cristo e fale, nossa, o que ela tem? Isso já aconteceu com você? Já deve ter acontecido. O que você tem? Você tem uma luz? Você tem alguma coisa? Eu quero isso que você tem. Isso é fruto abundante para a honra e glória de Deus, porque aí ela vai abrir a boca e ela vai fazer, é a obra de Deus na minha vida. Aí ela vai glorificar ao Senhor. E se a gente der muito fruto? O que ele nos fala? Porque tem muita gente aqui que está dando muito fruto. O que a gente faz? Qual é a orientação dele? Ele fala para permanecer. Ou palavra-chave. Permanecer, sinônimo de perseverar. É mais fácil a gente aceitar a Jesus do que a gente perseverar na sua palavra. É mais fácil. Por quê? Porque as tribulações vêm, porque as pessoas se levantam, porque você pisa na bola, porque você peca, porque você isso, porque você o outro. Aí fala, nossa, eu estava tão melhor antes de conhecer a Cristo, estava tudo certo na minha vida. Agora que eu conheci a Jesus, acontece isso, acontece. É poda, gente. É poda para que você dê fruto, para que eu dê fruto. E ele fala, permanecer. Olha o que fala Jesus no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem ele, eu não posso fazer nada. Então, eu achei que eu fazia, não posso, mentira do capeta na minha vida. Eu não posso fazer nada. Sem ele, não posso fazer nada. Porque a palavra fala que nele está o querer e o realizar. Então, aquela minha vontade de ler a palavra, vem de mim porque sou legal? Não, vem dele. Aqui a minha oração, que alcança meu irmão, tudo vem de mim? Não, vem dele. Ele fala sem mim nada, e na Bíblia nada é nada e tudo é tudo, né? Não é mais ou menos. É nada. Então, isso fala Jesus. Só que olha o que fala Paulo em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso fazer as coisas? Posso. Como? Nele. Sozinho eu não posso. Se eu quero que alguém se converta, eu tenho que buscar ele. Porque eu não converto ninguém, ou é o Espírito. Então, tudo posso nele. E Jesus fala, olha, sem mim, nada poder fazer. Então, ele fala para a gente permanecer. Permanecer em Cristo não é fazer mais para ele. É ter um relacionamento vivo com Jesus. É estar mais com Jesus. Qual é o segredo de uma vida abundante? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? O segredo dessa vida abundante qual é? É a vida com Cristo. Senão, essa abundância que a gente tem sem Cristo, assim como vem, ela vai embora. Assim como vem, ela vai embora. Qual é o nosso prazer, a nossa alegria? Estar em Cristo. Jesus é a videira, ele é o tronco onde o ramo está. Esse ramo, vocês e nós, eu, tiramos a seiva, tá? Que é o alimento da videira, de Cristo. Então, nós nos alimentamos
Em Cristo, através da sua palavra. Nós saciamos nossa sede em Cristo, através do nosso contato, da nossa intimidade com Ele. Para que tudo isso? Para frutificar. Quanto maior a intimidade, quanto maior é a busca, quanto maior é a ligação com Cristo, com a videira, tá? Maior é a capacidade de produzir frutos. Toda a força, toda a vida e o vigor do ramo, teu e meu, vem do tronco. Vem dele. Toda a vida que você tem, toda a saúde, toda a alegria, toda a força, vem do ramo. Não vem de você, não vem de mim. Nós simplesmente somos ramos, tá? Ligados nele, tá? Deixa eu ver aqui. Então, agora eu vou falar para vocês, isso está nos versículos aqui. Qual é a consequência de a gente permanecer em Cristo? Então, permanecer em Cristo nos dá intimidade com Cristo. A gente precisa permanecer. Essa é a nossa parte. Olha, eu falei desde o começo que a gente precisa buscar, ir atrás. Então, se nós permanecemos, vamos atrás, buscamos isso, nos dá intimidade em Cristo, tá? O que é essa intimidade? O que é esse permanecer? Buscar, levantar cedo, orar, ler a palavra, ir para a igreja. Isso é uma decisão nossa. Para você levantar cedo para orar, você precisa tomar essa decisão. Jesus está aí, te esperando. Para você ler a palavra está aqui. Você precisa tomar essa decisão. Você ir atrás disso. Você precisa buscar. Ele está aí, a videira está aí, eu só o amo. Então, eu vou lá e eu busco essa seiva para me alimentar, tá? Segunda coisa, permanecer em Cristo é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem que ele está dando. Ele fala, permaneçam em mim. Ele não está falando, se você quiser, se você achar bom, se tiver tempo, permaneça em mim. Ele é uma ordem, é um imperativo. É uma ordem, não é uma opção. Ele quer a nossa vida, Ele quer tua vida e minha vida, Ele quer meu relacionamento. Para isso que Ele veio, para isso que Ele morreu. Para ter um relacionamento. Vocês já ouviram muitas vezes que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer relacionamento com você e comigo. Ele já fez toda a parte dele, agora fica a nossa parte. Tá? Que mais? Permanecer em Cristo é vital, é uma questão de vida ou morte. Efésios 2:1 fala, Ele vos deu vida quando estavais mortos em delitos e pecados. Então, a gente estava morto? Estava. Zumbi, né? Mortinho andando. E Ele nos deu vida. E nós estávamos em quê? Gente, quantas vezes a gente acha que a gente estava tão legal antes de conhecer a Cristo, só que a palavra diz que a gente estava morto em delitos e pecados. E a gente tem vida porque Ele nos deu a vida. Então, é uma questão de vida ou morte. Ou você continua morto como estava antes, você se afasta da videira, continua fazendo a tua vontade, delitos e pecados, ou você se liga na videira, busca na videira. Eu me lembro, quando eu conheci a palavra, fui conhecendo tudo, a palavra fala, Deus falou uma vez comigo, Ele falou que era rebelde. Eu era rebelde. Nossa, eu fiquei tão chateada. Porque eu me achei tão boazinha sempre. Eu sempre obedecia. Minha mãe, meu pai. Só ele veio falar para mim que eu era rebelde. Nossa, eu fiquei muito chateada. Mas aí depois ele foi me mostrando como eu era rebelde. Então a gente se achava tal ou qual coisa. Aí você confrontado com a palavra, você vem, nossa, como era ruim. Então, é uma questão vital. Permanecer em Cristo mostra para o mundo que nós somos discípulos. O que é discípulos? Discípulo é você andar junto com uma pessoa e você aprender dessa pessoa e você imitar essa pessoa. Jesus andou com seus discípulos, ele formou seus discípulos porque eles andaram durante 3 anos, dia e noite,
comiam, dormiam, levantavam, viajavam, tudo com Jesus. Então, se a gente permanecer nele, as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Volto a falar. Porque a gente vai falar, não, porque ele vai ver em você. Ele vai ver que você é diferente. A gente é diferente? Sim. Nós somos diferentes. Sim. Isso é para a vaidade nossa? Não. É para a honra e glória do Senhor. Porque sem ele, eu não posso fazer nada. Então, isso, nós sejamos discípulos, isso glorifica a Deus. Aliás, foi a ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. Essa é uma ordem. Não é uma opção minha. É uma ordem. Outra coisa. Permanecer em Cristo me faz usufruir, me permite usufruir do amor de Deus, tá? Se temos intimidade com Cristo, nós sentimos o seu amor. Sim ou não? Quem já sentiu o amor de Deus? Fazendo coisas? Não. Quando a gente fica quietinha na intimidade com Ele. Aí a gente sente o amor de Deus. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo, pelo menos tinha um videozinho circulando nas redes sociais, de uma senhora que a gente conhece com o Luciano. Ela tem 95 anos. É uma mulher, esposa de pastor, a vida inteira dedicada à palavra de Deus. E ela, no momento, esse ano passado, acho que foi, ela estava orando, porque ela ora, e ela pediu para Deus, Deus, se o Senhor me ama, eu quero que o Senhor me dê um abraço. E a filha dela gravou um vídeo, onde ela tinha recebido o abraço de Jesus. Ela se sentiu abraçada. Fazendo coisa? Não, ela fica quietinha na casa dela, ela tem 95 anos. E ela ora, e ela fala, Senhor, se o Senhor me ama, me abraça. E ela testemunha, ela fala, ele é tão lindo, ela fala, não sei se vocês viram esse vídeo. Ele é tão lindo, ele me abraçou. Ela não podia acreditar. Aonde que ela sentiu isso? Na intimidade com Deus, na intimidade com Ele. Com certeza ela não estava fazendo nada, atividade, né? Outra coisa, olha, não, o anterior, perdão. Esse. Permanecer em Cristo faz com que nossas orações sejam respondidas. Na permanência em Cristo, tá? A oração respondida. Quando você entra em linha com a vontade de Deus e o teu pedido está em linha com a vontade de Deus para a tua vida. Qualquer coisa que você possa pedir, se está dentro da vontade de Deus e você está em intimidade com Ele, permanece em intimidade com Ele, Ele vai te dar. Na hora certa, como já foi pregado várias vezes aqui. Porque às vezes, para dar certas coisas, Ele precisa nos preparar. Porque a gente não está preparado para receber o que Deus tem para nós. Então, permaneça em Cristo. Eu permaneço em Cristo para ver a vontade dele se realizar na minha vida através da resposta ao meu pedido de oração. Tá? O que mais? Permanecer em Cristo acontece quando a gente obedece os seus mandamentos. Ele mesmo fala, se você me ama, você obedece meus mandamentos. E eu quero levar isso também à educação de filhos. A gente precisa que nossos filhos nos obedeçam, não por medo, nem por ameaça, mas por amor. Porque a sua disciplina para seu filho, a sua correção para seu filho é um ato de amor. Não é um ato de raiva, não é um ato de nervosismo, não é um ato de estresse, não é porque você quer judiar seu filho, é porque você ama seu filho. Então, esse amor que você tem para seu filho tem que ser sentido nele, para ele obedecer, por amor. Cristo quer que nós obedeçamos a Ele, porque Ele nos ama. Se a gente sente o amor de Deus, a gente obedece, porque esse amor constrange, gente. Constrange o nosso coração. Então, a gente obedece. Abre mão da gente mesmo, diz que não para a nossa vontade, porque Ele nos ama. Então, isso nos leva
a obedecer. E ele mesmo fala, se você me ama, você fala tanto que você me ama, então você me obedece. Porque ele obedeceu ao Pai. Ele se entregou por nós, por amor. Então, esse é o exemplo dele. Que mais? Deixa eu ver. E para finalizar, no versículo 11, ele fala que permanecer em Cristo nos traz alegria. Olha que lindo esse versículo 11 aqui, do capítulo 5, do capítulo 15. Ele fala assim, o 11. Eu lhes disse essas coisas, tudo aquilo que nós falamos, né? Depois vocês leem aí, porque é bem conhecida essa palavra. Mas ele fala, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Olha que legal. Sim, sua alegria transbordará. A gente vai sentir e sente tanta alegria na intimidade com Cristo, que essa alegria e esse amor que a gente sente, a gente transborda. Pode menos que transbordar. Porque permanecer em Cristo traz essa alegria da intimidade com Ele. Porque é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar onde tudo está resolvido na tua vida. Não importa aquilo que esteja acontecendo em volta de você. Nele você tem essa paz que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias e que traz alegria. Uma alegria, talvez você não saia pulando por aí, né? Mas você sente uma alegria dentro de você. Uma alegria que não é natural. Não é natural. Então, deixa eu ver o que mais tem aqui. Nós já estamos em Cristo. Em Cristo. Você está em Cristo, eu estou em Cristo. Por quê? Porque nós somos filhos. Você assumiu a sua identidade? Quem assumiu a identidade? De filho, tá? Então, nós estamos em Cristo. Nós somos filhos. O que mais que eu coloquei aqui? Eu preciso permanecer nele, tá? É minha decisão, eu quero, é a prioridade da minha vida. Ele está nos chamando, nós como igreja, nós que somos filhos, para permanecer. Você pode falar para mim, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Tenho um problema de saúde, tenho um problema financeiro. Ele não está falando nada disso, ele fala, permaneça. Não olhe para aquilo que está em volta, permaneça em mim. Porque você vai ter amor, você vai ter segurança, você vai ter alegria, você vai dar fruto. As pessoas vão ver em você, vão olhar para você e falar, olha as circunstâncias que ela está passando, o que ele está passando. Mas ela tem paz, ela tem alegria, ele tem paz, ele tem alegria, porque ele está e permanece em Cristo. Essa é a diferença que está nas nossas vidas. Não é a diferença do que a gente tem ou que a gente faz. A diferença está em permanecer em Cristo, porque Cristo habita em nós. Você já pensou, você já entendeu como que é isso aqui? Ele habita em nós? É muito forte, gente. Eu acho que a gente pega meio que batido isso aí. Sim, Cristo vive em mim. Não, ele vive aqui. Então, qual ramo você é? Qual ramo? Você dá pouco fruto? Não se preocupe, ele vai disciplinar você. Você dá fruto? Tá legal, mas ele vai te podar, porque ele te ama. Você dá muito fruto? Legal, mas permanece nele, porque ele quer que você dê muito fruto, para a honra e glória dele, tá? Deus está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando porque ele te ama, porque você é filho. Ele está trabalhando, pode ter certeza, tá? Você é um ramo, tá? Mais importante é você viver na intimidade com ele do que você fazer coisas por ele, tá? Então, vamos escolher a melhor parte? Vocês lembram de Maria e Marta? Quem lembra aqui? Todo mundo lembra? Maria escolheu a melhor parte, que era permanecer nele. Eu, olhando para isso, eu também teria feito como a Maria. Imagina, Jesus está na minha casa, fazer de tudo para servir um bom jantar para ele, tudo, né? Mas a Maria permaneceu. Porque o resto das coisas acontecem, gente. O jantar vai sair, a comida vai estar pronta, sabe? A roupa vai estar lavada. Mas esse tempo que a gente tem na permanência, na intimidade com Deus, isso não tem preço. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém.
Permaneça em Cristo. É tua decisão, é a minha decisão. Escolha por Ele. Amém. Glória a Deus.